Por favor, abram as suas Bíblias para Romanos capítulo 8. O Guilherme vai me dar o passador de slides. Nós vamos usar os slides hoje. Então, dou as boas-vindas a todos os irmãos e todos aqueles que nos assistem. E hoje nós vamos falar sobre o motor da obediência. Vamos lá, Romanos capítulo 8. Quero pedir a sua gentileza de se colocar em pé novamente, uma vez que todos permanecerão sentados, o restante do culto. Creio que não haverá problema lermos todos, então, esse versículo em pé. Aqueles que podem, claro. Romanos capítulo 8, versículo 32 vai dizer o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus abençoe a sua palavra. Podem se assentar e nós vamos nesse momento falar com o nosso Deus. Ó Deus, nós queremos render graças por esta manhã, por este dia maravilhoso, agradecidos pelo privilégio de estarmos reunidos esta manhã, em comunhão com o Senhor, em comunhão com os nossos irmãos em Cristo. E este servo roga ao Senhor que, pela graça do Senhor, por suas misericórdias, possa usar-me como instrumento da tua vontade. Pedimos, Senhor Deus, fala aos nossos corações. Dirija-nos, Senhor Deus, a fim de que sejamos melhores servos, verdadeiramente enxerguemos em nossos corações o que tem nos movido a obedecê-lo. Agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o motor da obediência. Por que o motor da obediência? A palavra motor, ela significa simplesmente aquilo que move ou que está em movimento. Então, verdadeiramente, o intuito da nossa meditação esta manhã é nós enxergarmos, não só pela palavra de Deus, mas olharmos dentro de nossos corações o que tem nos feito servir ao Senhor, o que temos, ou pelo menos o motivo do porquê nós devemos obedecer ao Senhor. Eu digo para todos vocês que talvez os motivos que levam a nós obedecermos, ou pelo menos aquilo que nós achamos que nos leva a obedecer a Deus, por vezes são motivos errados. E vocês já vão ver. Então, o que nos move a obedecer a Deus? Quais têm sido as nossas motivações em busca de um serviço pleno e satisfeito ao Senhor que nos resgatou? Então, meus irmãos, ao final dessa meditação essa manhã, cada um de nós precisaremos responder o que tem nos feito, ou verdadeiramente o que tem nos movido a obedecer a Deus. Sabemos que são perguntas importantes, essas duas, o que tem nos movido a obedecer a Deus, ou quais são as nossas motivações. E como eu disse para vocês, todas essas coisas demonstrarão o que verdadeiramente há em nossos corações. John Piper vai dizer o seguinte: a gratidão é uma emoção saudável para a adoração, mas é um motivo perigoso para a obediência. Vou repetir. A gratidão é uma emoção saudável para a adoração, mas é um motivo perigoso para a obediência. Eu vou colocar aqui na projeção os versículos, porque hoje nós vamos ter vários versículos, então vocês podem, claro, acompanhar nas suas Bíblias, mas se quiserem vocês vão acompanhar aqui na projeção. Em suma, irmãos, é muito importante nós entendermos que a gratidão é algo inerente a cada um de nós. Como salvos em Cristo, nós devemos ser gratos. Veja o que a palavra de Deus vai nos dizer. Colossenses 3,15 vai nos dizer o seguinte: seja
a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, meus queridos irmãos, Paulo está dizendo aos colossenses para que eles sejam gratos ou agradecidos a Deus pelas bênçãos que o Senhor lhes tem dado. Mas não só isso, ele também fala aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós podemos declarar que não só nós devemos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, mas esta é a vontade de Deus que nós o façamos. Que nós sejamos pessoas agradecidas a Deus. Porém, meus irmãos, será que a gratidão ela deve ser o motivo para que nós possamos obedecer a Deus? O porquê que o John Piper ele está dizendo que a gratidão é um motivo perigoso para se obedecer a Deus? Então, o que nós podemos compreender dessa verdade é que não podemos ser obedientes a Deus por aquilo que Ele já fez. Ou seja, a nossa obediência a Deus não deve ser motivada por aquilo que Deus já fez por todos nós. Eu vou explicar para todos vocês porque eu tenho o entendimento que muitos não entendem o que é a graça de Deus. E também o que deve mover a obediência de cada um de nós. Então, se a obediência for motivada por um sentimento de restituição ou compensação, como nós podemos retribuir de alguma forma toda a graça que Deus tem derramado sobre nossas vidas? O que é graça? Graça é um favor imerecido. Todos sabem disso. Só que, meus irmãos, reflitam na seguinte questão. A graça de Deus é algo que nós não merecemos. Como que nós podemos ser movidos a obedecer a Deus por algo que nós não conseguiremos pagar? Como que nós podemos restituir ao Senhor toda a graça que Ele nos tem dado? Então, algumas pessoas acham que a minha obediência é como se fosse uma moeda de troca para aquilo que Deus tem feito. E isso está errado. Notem o que Romanos capítulo 11, versículos 35 e 36 vai dizer. Ou quem primeiro deu a ele, porque ele venha a ser restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, glória eternamente. Amém. Então a minha pergunta para todos vocês, o que nós podemos dar a Deus que já não seja dele? De que forma que nós vamos restituir a Deus algo que já lhe pertence? A nossa adoração, ela deve ser dada a Deus por aquilo que Ele é e não só por aquilo que Ele já fez por cada um de nós. E aí, meus irmãos, como eu disse para vocês, a obediência ela não pode ser usada como moeda de troca. Romanos capítulo 4, versículo 4 vai dizer o seguinte: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Vou explicar melhor para todos vocês. Nós temos daqui a poucos dias, eu estou só abrindo os versículos aqui no meu celular para não ficar torcendo o pescoço ali, tá? Nós temos daqui a poucos dias alguns aniversários. Nós tivemos ontem o aniversário do irmão Erasmo. Nós vamos ter o aniversário da Giovana, filha do Ayrton e Ângela. Nós vamos ter o aniversário da Bel. Vamos ter o aniversário da Vicky, da Fran. Vamos ter o aniversário da Dona Lívia. Vamos ter o aniversário da Belle. Então, para quem gosta de dar presente, é um prato cheio. Pode dar presente para todo mundo se quiser. Mas eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque se você está fazendo aniversário e ganha um presente, será que você tem que dar algo em troca por aquilo que lhe foi dado? Será que você precisa pagar por aquilo que você recebeu?
Se é um presente, é seu. Você não precisa restituir a pessoa. Então, meus irmãos, a graça de Deus nas nossas vidas, e nós vamos entender já já sobre isso, ela não vai ser o motivo para nós obedecermos. Ou pelo menos, não aquilo que Deus já fez por cada um de nós. Por quê? Porque Ele fez por sua graça. Então, as coisas que já foram feitas, elas devem ser motivos de ação de graças. Como o apóstolo Paulo disse aos Colossenses e disse aos Tessalonicenses. Então, meus queridos irmãos, a graça de Deus, e isso os irmãos vão entender daqui a pouco, ela pode ser dividida em duas partes. A graça passada e a graça futura. Nós não vamos ser levados a obedecer a Deus pela graça passada, por aquilo que Ele já fez. Veja comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vai aparecer aí. Eu preciso só colocar aqui um pouco mais de tempo no meu celular, porque ele fica 15 segundos ligado, e aí eu não consigo enxergar os versículos. Mas aqui já estou aberto. Pronto. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai nos dizer o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que... O que está escrito aqui, irmãos? Essa palavrinha aqui. Aquilo que nós esperamos. Continuemos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Então preste atenção. A fé mostra a realidade daquilo que nós esperamos. Alunos de português, qual é o tempo verbal da palavra esperar? Nós esperamos. Meus amados, algo que ainda virá. Algo que o Senhor pode fazer tanto hoje como no futuro. Não é por aquilo que Ele já fez. É aquilo que Ele faz ou fará. Então a graça passada de Deus, aquilo que Ele fez no passado, não é motivo para obediência. É motivo, segundo a sua palavra, para ações de graça. Então o motor da obediência não é a graça passada de Deus, mas aquilo que Deus vai fazer. Vocês já vão entender essas questões. Então, é importante nós compreendermos que o motivo mais importante pelo qual a obediência não pode ser fruto do que Deus já fez, graça passada, verdadeiramente, não é isso que vai mover os nossos corações. Porém, é aquilo que Deus ainda vai fazer. Por quê? Porque se nós só olhamos para o passado, nós menosprezaremos aquilo que Deus ainda vai fazer. Então nós não podemos ser motivados por aquilo que Deus fez. Mas a fé vai nos motivar a obedecer por aquilo que Deus ainda fará. E vocês já vão ver os versículos. O John Piper, novamente, ele vai dizer o seguinte: a gratidão olha para trás, contempla a graça recebida e sente-se grata. A fé olha adiante, vê a graça prometida para o futuro e sente esperança. Então, como eu disse para vocês, eu quero dividir essa meditação em duas partes. Explicar o que é a graça passada de Deus e explicar o que é a graça futura. Para que nós sejamos gratos por aquilo que Deus já fez e para que nós possamos ter fé e obedecermos a Deus por aquilo que Ele ainda fará. E eu tenho certeza que todos nós começaremos a compreender muito mais também o porquê muitas vezes nós não temos conseguido obedecer a Deus da forma que nós deveríamos. Mas de toda maneira, meus irmãos, falando sobre a graça passada, o que nós vamos entender? Eu já destaco para vocês que ela não é menos importante. Ela tem a sua importância, porém,
O papel bíblico da graça passada, especialmente a cruz de Cristo, ela garante a cada um de nós a graça futura. Explico. Veja comigo o versículo, novamente, Romanos 8,32. Vai dizer para nós, se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, no caso, a graça passada, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas ou todas as outras coisas? Aqui nós estamos falando sobre a graça futura. Então a graça passada, ela especifica aquilo que Deus fez por nós. É claro que para nós que somos salvos em Cristo, o que de melhor Deus fez por nós foi ter dado o seu Filho para que ele fosse sacrificado na cruz, a fim de que nós pudéssemos ter vida. Então, é maravilhoso o que Cristo fez. E a isso nós devemos dar graças a Deus. Isso deve mover os nossos corações a sermos agradecidos ao Senhor pelo sacrifício de Cristo. O próprio Senhor Jesus disse no capítulo 15, versículo 13 de João: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então nós estamos vendo a oferta de amor de Cristo por pessoas indignas como nós. E por amor, e simplesmente por amor, que ele desceu dos céus e entregou a sua vida por pessoas imerecedoras como nós. Também, meus irmãos, Hebreus 12:2 vai dizer o seguinte: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Estou lendo na versão NVT. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Meus irmãos, tantos outros versículos vão destacar o amor de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele entregou a sua vida naquela cruz. Nós daqui a alguns dias comemoraremos o nascimento de Cristo. Ele nasceu para morrer, mas isso não deve ser o que move os nossos corações para obedecê-lo. Isso deve mover os nossos corações a sermos agradecidos. Cada vez que nós entrarmos na presença de Deus, nós precisamos ser gratos pelo favor imerecido por aquilo que Deus já fez. Mas isso não é o que vai mover a nossa obediência. Não é olhar para o passado, mas olhar por aquilo que Deus ainda fará por cada um de nós. Então, a graça passada, ela é essencial para a graça futura, mas não é ela que nos move a obedecer. A Deus devemos ser gratos por tudo o que ele nos fez, e isto sempre, sempre redundará em ações de graça. Lembre-se, Paulo disse que é a vontade de Deus que nós sejamos gratos. Então, meus irmãos, entendam, existe uma diferença entre sermos agradecidos e sermos obedientes. A graça passada, aquilo que Deus fez ontem na sua vida. Por exemplo, o fato de nós estarmos aqui hoje é porque Deus tem sustentado as nossas vidas. Então, aquilo que Deus fez ontem por nós, pela palavra de Deus, nós devemos ser agradecidos. Mas ainda assim, isso não é o motivo pelo qual nós obedeceremos. O motivo pelo qual nós obedeceremos é a graça futura. Então, a graça futura, o favor imerecido, e o futuro é o quê? As promessas de Deus. Nós seremos gratos pelas promessas de Deus. Então, para nós, as promessas de Deus são maravilhosas e demonstram tudo aquilo que o Senhor deseja fazer por todos nós. Existem dezenas, talvez centenas de promessas de Deus na sua palavra pelo que ele quer ou almeja fazer nas nossas vidas, se e simplesmente se nós formos obedientes. Aí sim, a obediência entra
questão. Nós vamos ver, meus irmãos, vários versículos. Mas antes de vê-los, quero destacar o seguinte: a obediência não consiste em servir ao Senhor como recompensa por aquilo que ele já fez, mas nós devemos servi-lo por fé naquilo que ele prometeu que fará através da sua imensa graça. Por exemplo, Deus disse a Josué, meu amigo, você precisa me dar isso, por favor. Deus disse a Josué, capítulo 1, versículo 9: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos analisar esse versículo? O Senhor está dizendo, ou pelo menos é destacado, que Deus está dizendo a Josué o quê? O que ele deveria fazer para que Deus fosse com ele? Ele deveria ser forte e corajoso. Ele não devia, de maneira alguma, temer e nem se espantar. Por quê? Porque ele deveria ter fé na promessa que Deus seria com ele a todo momento. Então aqui ele não deve olhar por aquilo que Deus já fez. Ele vai olhar pela promessa de Deus em estar com ele daquele momento em diante, se ele fosse obediente. Note também Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Essa é uma promessa maravilhosa, não é verdade? Mas, meus irmãos, qual é o tempo verbal desse versículo? Tanto presente quanto futuro. Porque, meus queridos, as bênçãos de Deus, nós não sabemos quando elas virão. E a maravilha da graça futura de Deus é saber que Ele pode nos abençoar daqui a 5 segundos, como daqui a 5 anos, como daqui a 50 anos. Nós não sabemos. Mas como servos que nós somos, nós obedeceremos não em vista do que Ele pode nos dar, mas em vista daquilo que Ele nos prometeu, nas promessas de Deus. Então, o motor da nossa obediência é a fé que vai nos mover a enxergar nas promessas de Deus aquilo que Ele vai fazer por todos nós. Salmo 23, versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aqui o salmista não está olhando para o passado, ele está olhando para o futuro, para aquilo que Deus há de fazer. Também, meus irmãos, Salmo 84, versículo 11, Deus nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então, mais uma vez, nós não podemos olhar para trás para que nós possamos obedecer a Deus. Se nós assim o fizermos, as pessoas que não são obedientes a Deus, elas não vão ser abençoadas. Elas não vão conseguir enxergar a graça de Deus por aquilo que Ele fez. E verdadeiramente elas não conseguirão motivos em seu coração para serem obedientes. Agora, quando nós olhamos para frente, quando nós nos apegamos às promessas de Deus, irmão, isso é mais do que suficiente para que nós possamos ser movidos a obedecer a Deus. Vejamos, irmãos, Lucas capítulo 12, versículo 32, entre as palavras de Cristo, ele diz o seguinte: vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Também, meus irmãos, Isaías 41, 10, eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Promessas de Deus de que Ele estará sempre.
1 Coríntios 3, 21 a 23, porque tudo é vosso. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vocês, meus irmãos, estão enxergando como as promessas de Deus, elas nos fazem contemplar o futuro. As promessas de Deus sobre suas bênçãos em nossas vidas nos faz contemplar o futuro e não o passado. Aquilo que foi feito já está feito. Devem ser motivos de agradecimento a Deus. Mas não é aquilo que Deus fez que vai nos fazer olhar para frente, mas aquilo que Ele ainda fará. Nós vamos enxergar, irmãos, ou pelo menos nós devemos enxergar, que quando nós somos fiéis a Deus, como Ele tem agido favoravelmente às nossas vidas. Como nós somos abençoados, como nós temos prazer em ler a palavra de Deus, como nós temos prazer em chegar na presença de Deus pela oração, como nós temos prazer em estar em comunhão com os nossos irmãos. Então tudo que move os nossos corações está diante dos nossos olhos, porque são baseados nas promessas de Deus. Então, ter fé em Deus é olhar para aquilo que Ele nos prometeu. Isso é o motor da obediência. Romanos 8, 38 e 39. Meus irmãos. Nem morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Como eu disse para vocês, nós poderíamos aqui colocar mais dezenas de versículos que nos mostram a fidelidade de Deus em abençoar os fiéis, em ser favorável a todos aqueles que andam retamente diante. Então, o que vai mover os nossos corações é olhar as promessas de Deus, aquilo que Ele tem feito para todos nós. Então, a graça de Deus é maravilhosa, porque nós não sabemos quando ocorrerá. Se nós soubéssemos, seria totalmente diferente, não seria graça. Se eu chego para minha filha ou para as minhas filhas e falo, se vocês forem obedientes, vocês vão ganhar tal coisa. Elas vão ser obedientes. Mas aí vai ser uma obediência fabricada. Não vai ser algo que brota de um coração agradecido. Eu pergunto para todos vocês, meus irmãos, o que mais nos falta para que nós possamos obedecer a Deus? O que será que ainda nós temos necessidade para obedecer a Deus? Talvez alguns anos atrás, ou meses, eu não me lembro, eu fiz uma pergunta para vocês. Eu perguntei o seguinte, e claro, por favor, você não precisa me responder, você responda no seu coração. Se hoje caísse R$1 milhão na sua conta bancária, imagina, R$1 milhão. Você seria mais fiel a Deus? Talvez você pense assim, olha, R$1 milhão eu posso pagar minhas dívidas, eu posso comprar um carro melhor, eu posso fazer um investimento, eu posso contribuir com missões, eu posso ajudar os meus parentes que estão doentes, eu posso posso viajar, posso fazer aquilo que eu quiser. R$1 milhão
te faria servir melhor ao Senhor? Você vai dizer para mim, muitos vão dizer para mim que não. Então, meus irmãos, para todos aqueles que respondem que dinheiro não vai te fazer servir mais a Deus, o que vai te fazer servir mais a Deus? O que mais nós precisamos? Eu tenho um amigo, pastor, que ele me disse, ele já pastor, ele me falou, que uma de suas ovelhas, quando ele queria casar, ele fez uma lista de qualidades para sua esposa. Então, das primeiras qualidades, a esposa deveria ser bonita, deveria tocar um instrumento, deveria ser N coisas, e lá para o final ele colocou que deveria ser uma pessoa que amasse a Deus. Todos vocês sabem que beleza é passageira. E alguns já não têm beleza nenhuma, nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Já disse, todo homem, para mim, é feio. Mas eu deixo claro para todos vocês o seguinte, meus irmãos. O nosso amor pelas nossas esposas ou pelos maridos, eles não devem ser baseados em motivos fúteis e passageiros. Mas deve ser baseado no caráter, e principalmente no caráter espiritual, naquilo que nos liga a Deus, naquilo que vai nos atrair mais a Deus. Esses são os motivos verdadeiros. Então, quando nós olhamos para Deus, às vezes nós achamos que se eu tiver um carro melhor, se eu tiver uma casa melhor, se eu tiver um trabalho melhor, se eu tiver mais saúde, se eu tiver menos dificuldades, talvez eu possa servir mais a Deus. Quando nós pensamos dessa forma, nós estamos sendo ingratos pela soberania de Deus nas nossas vidas. Porque eu pergunto para todos vocês: quem é que permite todas as coisas nas nossas vidas? Sim, é Deus. Quem é que permite tanto o bem quanto o mal? Sim, é Deus. Então, meus irmãos, quando nós colocamos empecilhos para o nosso serviço, não é por aquilo que Deus fez, porque a cruz de Cristo já está feita. Ela é a base para a salvação de todos os homens. Essa é a graça passada de Deus que não vai ser mudada. Porém, a graça futura de Deus, ela vai depender da nossa fidelidade. Não que ele será menos gracioso, mas os nossos olhos contemplarão melhor a graça futura de Deus, se nós formos pessoas fiéis ao nosso. Desta forma, irmão, nós seremos melhores servos. Nós deixaremos de lado todos os empecilhos que muitas vezes nós colocamos. A igreja é longe demais, gasolina está caro demais, aplicativo é caro demais, eu tenho saúde de menos, eu tenho idade demais, eu tenho problemas demais. Meus irmãos, nada disso deve importar quando nós amamos a Deus. Todas as promessas que nós vimos é de um Deus que é infalível. É de um Deus que pode todas as coisas. Eu deixo claro para todos vocês. O que muitas vezes, ou pelo menos a maioria das vezes, o que nos desanima em servir a Deus, não é o que Deus deixa de fazer, mas é aquilo que nós deixamos de fazer. Eu não gosto da igreja porque lá tem poucos jovens. Eu não gosto de ir para a igreja porque lá tem pouca música, tem poucas pessoas. Meus irmãos, todos esses são motivos fúteis. Todas essas coisas, elas não são importantes para quem ama a Deus. Prestem atenção, irmãos. A ordem do Senhor já foi dada a todos nós para falarmos de Cristo às pessoas. Então, se os bancos continuam vazios, não é a graça de Deus que não está sobre nós. É a nossa falta de obediência que verdadeiramente tem feito com que os bancos fiquem vazios. Seja no culto de oração, seja no culto matutino, seja no culto vespertino. Todos nós é que precisaremos olhar para os nossos corações e ver quais são as nossas prioridades.
quais são as nossas prioridades. Às vezes, as prioridades de alguns é descansar, é ter lazer. Às vezes, as necessidades de alguns é ficar em casa, é o seu trabalho, é a sua família. Quando essas coisas estão à frente de Deus, as promessas de Deus, elas deixam de brilhar nos nossos olhos. Elas são esquecidas por cada um de nós e nós deixamos de servir a Deus. Então a desobediência não é por aquilo que Deus já fez. Quando nós olhamos, Deus poderia ter feito muito mais nas nossas vidas, e eu concordo com você. Deus poderia ter feito muito mais nas nossas vidas, e por que Ele não fez? Será que a culpa é dele? Não, irmãos. A culpa sempre está em nós, por aquilo que nós deixamos de fazer. Porque os nossos olhos verdadeiramente não contemplam aquilo que a fé significa. É algo que se espera. É algo que nós fazemos para Deus porque nós o amamos. E a sua graça vai ser a consequência positiva da nossa fidelidade. Em suma, meus irmãos, o que eu quero dizer para todos vocês essa manhã é que nós não vamos desmerecer a graça passada de Deus. Poderíamos aqui falar sobre várias coisas. Se você tem estudado de maneira assídua comigo o livro de Gálatas, nós falamos bastante sobre justificação. Deus nos declarou justos. Nós que somos pecadores e merecedores da eternidade com o Senhor, e merecedores da cruz de Cristo, nós que cremos no Senhor, que colocamos a nossa fé no Senhor, nós somos declarados justos. Quando Deus olha para aquele que clamou a Jesus, que seja o seu Senhor e Salvador, já não o vê como pecador, mas vê como um pecador redimido. Nós não estudamos na semana passada sobre a santidade de Deus? Em Deus não há mal algum, não habita mal algum. Então, quando Deus ele olha para nós, ele já não mais vê pecadores, mas ele vê homens lavados pelo sangue, redimidos, perdoados, resgatados, regenerados, justificados. Não porque nós merecemos, mas porque Ele nos deu a graça. Então nós aqui não estamos desmerecendo o que Deus fez. Não. Devemos aplicar novamente o que Paulo disse. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ao chegar em sua casa, ao entrar no seu carro, com a sua família, com os seus... Agradeça a Deus por alguns instantes. Obrigado, Senhor, pelo meu Salvador, ter me resgatado de uma eternidade longe do Senhor. Obrigado porque eu é quem deveria estar naquela cruz, mas Cristo resgatou. Ele foi em meu lugar. A isso nós devemos ser. Porém, meus irmãos, cada dia, nós temos provado da graça futura de Deus. Cada dia nós temos provado da graça futura de Deus. Porque Ele disse que estaria conosco. Ele não está conosco hoje? Continua conosco. Um dia nós gozaremos da graça plena de Deus quando estivermos na sua presença. Mas notem, meus irmãos, novamente o John Piper ele vai dizer o seguinte: assim como a gratidão alegremente se revela nos benefícios da graça passada, também a fé descansa com alegria nos benefícios da graça futura. Ou seja, uma depende da outra.
sem nós termos reconhecido a graça passada de Deus, não haveria graça futura. Se nós não tivéssemos entregado nossa vida a Cristo, nunca nós reconheceríamos a veracidade da graça de Deus nas nossas vidas. Mas notem, meus irmãos, que a graça futura, ela está e estará enquanto nós estivermos nesse mundo. Mas ela tem uma recompensa final. Qual que é a recompensa final da graça futura? 1 Pedro 3,8 vai nos dizer o seguinte: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Nós só temos a promessa e a certeza de que nós estaremos na presença de Deus por meio do sacrifício. Alguns de nós, mais cedo do que outros, gozaremos da presença de Deus. Mas se todos vocês creem em Cristo como seu Salvador, nós conheceremos a sublimidade da graça de Deus quando todos contemplarmos o nosso Senhor e Salvador pessoalmente. Quando nós estivermos face a face com o nosso Senhor. O salmista vai dizer o seguinte: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Meus irmãos, esta é a certeza futura de um coração agradecido. Qual que é o maior bem que você tem hoje? Para o fiel a Deus, o maior bem que ele tem é possuir o próprio Deus. Também, meus irmãos, Filipenses 3,8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Enquanto este mundo, enquanto esta sociedade doente, verdadeiramente infectada, infestada pelo pecado, o salvo em Jesus Cristo, ele sabe que tudo que esse mundo lhe oferece não vale nada. No original, a palavra refúgio significa esterco, aquilo que verdadeiramente é tirado do nosso corpo. Então, meus irmãos, todas as coisas que esse mundo nos oferece não vale nada por conta da sublimidade do amor de nosso Senhor. E finalmente, a oração de nosso Senhor em João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Meus queridos irmãos, a maior recompensa que nós temos em Cristo é a certeza de que nós estaremos com Ele na eternidade. Eu pergunto para você, precisamos de mais alguma coisa para que nós possamos servi-lo fielmente? O grande motivo que nos faz obedecer, ou pelo menos o grande motivo que deve mover os nossos corações à obediência, são as promessas de Deus. Não de maneira equivocada, ou não pensando naquilo que nós podemos ganhar, mas simplesmente por aquilo que nós já temos. Nós temos o próprio Deus. Então, se servir ao Senhor, ou se obedecer ao Senhor, ganhá-lo, não for a maior recompensa, ou pelo menos não for o maior motivo de nós obedecermos a Ele,
já não há mais o que fazer. Se o que te move a estar nessa igreja não é o próprio Deus, não existe nada que possa te fazer obedecer ao Senhor. Às vezes pessoas deixam de ir à igreja por causa de fulano, beltrano e ciclano. O nosso foco, quando nós fazemos isso, não está em Deus. A gente não deve estar na igreja, nós não devemos ler a Bíblia, nós não devemos fazer a obra de Deus por conta de pessoas, mas por conta do que Ele significa para cada um de nós. Qual é o motor da obediência, irmãos? As promessas. As promessas. É isso que deve mover os nossos. Então, quando nós nos deparamos com uma pessoa desobediente, seus olhos estão fechados para aquilo que Deus há de fazer ou pode fazer. Eu sei, meus irmãos, eu tenho esse mesmo pensamento. E se eu fosse mais fiel a Deus, Ele não só seria glorificado, mas eu experimentaria mais da sua graça. Mas a gente não deve ficar só no si. A gente não deve se contentar com um pouco, com a mediocridade. Nós devemos ir além. Começo do ano é sempre uma boa hora de nós podermos fazer boas escolhas. De nós fazermos bons propósitos. Você pode, meu irmão e minha irmã, dizer ao Senhor, ó Pai, por amor de Ti, eu lerei a minha Bíblia todos os dias. Eu falarei com o Senhor em oração todos os dias. Eu irei aos cultos. Me esforçarei ao máximo para estar nos cultos. Terei mais comunhão com os meus irmãos. Orarei mais pelos meus irmãos. Me doarei mais à obra do Senhor, a falar de Cristo, a entregar os folhetos, a contribuir com missões, a ser mais fiel às obras da igreja, às necessidades da igreja. Meus irmãos, não depende daquilo que Deus pode fazer, depende de cada um de nós. As promessas de Deus já estão na sua palavra. Nós não precisamos de novas revelações. Nós não precisamos de novas promessas. Nós precisamos muitas vezes de uma nova motivação. Nós precisamos resgatar o que arde, ou pelo menos o que ardia no passado em nossos corações, a fim de que nós possamos servir o melhor. Então, meus irmãos, se todos vocês almejam uma igreja firme, fiel, unida, depende de cada um de nós. Não depende só dos pastores. Não depende só de uma parcela das pessoas, mas depende de cada um de nós. O que move a nossa obediência são as promessas de Deus. O que move a sua obediência? Ou o que tem deixado de mover a sua obediência? Nenhum de nós pode duvidar do poder de Deus. Se as coisas não têm acontecido, meus irmãos, é pela nossa incredulidade. Não é porque o braço do Senhor ficou curto demais, a ponto de deixar de fazer a sua vontade nas nossas vidas. Então, meus irmãos, estendamos os nossos olhos àquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Termino pedindo a vocês que abram as suas Bíblias para Hebreus capítulo 11. Mesmo que vocês estão abertos, eu vou colocar aqui o versículo. Eu vou pedir para vocês que conseguem enxergar, eu sei que as letras estão menores. Vamos ler todos juntos? Hebreus 11:1. Aqui nós estamos na versão NVT,
Eu acho que vocês não têm uma Bíblia na versão NVT, talvez só no seu celular. Mas vamos ler todos juntos? Lá? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Irmãos, tenhamos fé em nosso Deus. Somente dessa forma nós podemos ser movidos a obedecer. Abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos, por favor. Nós vamos falar com Deus. Ó Senhor, o teu povo está diante de ti essa manhã. Seja aqui na igreja ou aqueles que nos assistem em suas casas. E eu te peço que o Senhor possa sondar os nossos corações. Porque o Senhor é que conhece verdadeiramente as nossas motivações. Talvez os nossos olhos não estavam direcionados àquilo que verdadeiramente deveríamos ter como motivação. Obedecer ao Senhor, que são as suas promessas. Então, ó Deus, faz-nos enxergar que como imutável que o Senhor é, se o Senhor prometeu, as suas promessas não mudarão, elas permanecem. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que a sua palavra se cumprirá e nada passará. Então nós precisamos fazer uso, ó Deus, das promessas do Senhor nas nossas vidas, não para obtermos ganho pessoal, não para nós sairmos das enrascadas que muitas vezes nós nos colocamos, mas nós precisamos, ó Deus, usar as promessas do Senhor a fim de que nós possamos obedecê-lo mais, a fim de que os nossos olhos possam ser direcionados àquilo que o Senhor há de fazer àqueles que são obedientes ao Senhor. E não há meios de obedecê-lo senão pela fé. Ó Deus, somos imensamente gratos pela salvação em Cristo Jesus. Porque Ele nos proporcionou vida. Como os versículos que nós temos lido cada culto, Senhor Deus. Justificados, pois pela fé nós temos paz com o Senhor. E não haveria outro meio de nós termos paz com o Senhor se não fosse por meio da fé em Cristo Jesus. Mas esta graça está no passado. O que deve mover os nossos corações é aquilo que o Senhor faz e ainda fará nas nossas vidas. E por meio de nossas vidas. Abre os nossos olhos, Senhor. Faz-nos contemplar a beleza de poder servi-lo. A beleza de podermos ter fé em Ti. Eu sei. E ao entrar o próximo ano, não só seremos mais abençoados, mas a luz que de Ti, que há em nós, resplandecerá muito mais. E todos os outros poderão ver Cristo nas nossas vidas e também em nossa igreja. Ajuda-nos, ó Deus. Fortalece-nos. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém.